Será que cristão, uma pessoa católica, uma pessoa evangélica, uma pessoa religiosa de qualquer religião que seja, será que ela pode praticar meditação? Eu quero abordar esse assunto hoje porque eu já contei aqui em outros vídeos o caso de uma mulher que ela quis praticar yoga comigo uma vez, ela quis fazer meditação, ela era uma pessoa extremamente ansiosa, ela teve que tomar medicamento para ansiedade, ela tinha um nível de ansiedade, crise de ansiedade, que ela tinha medo de sair de casa para ir na padaria, achando que algo de ruim poderia acontecer. Para ir na padaria. Olha o nível de ansiedade que ela tinha. E ela sentia que o yoga poderia ajudar ela nessa jornada, principalmente a meditação, poderia ajudá-la a superar essa ansiedade, mas ela não tinha coragem de fazer porque ela era uma pessoa muito religiosa. Eu não me lembro exatamente se ela era evangélica ou se ela era católica, mas ela era muito religiosa. Ela era católica, porque ela me falou que ela perguntou para o padre. Aí um dia ela perguntou para um padre e o padre falou que ela podia. Ela ficou feliz, falou para mim que ia começar a fazer yoga. E um outro dia, sei lá, uma semana depois, ela perguntou para um padre diferente e esse falou que não podia. E aí ela travou e ela nunca fez isso, ela nunca começou. Me recordo até que ela disse assim: "Ah, eu vou tomar um suplemento aqui que me disseram que é bom para ansiedade, magnésio. Vou tomar magnésio aqui e vou ver se melhora." Não vou julgar a decisão dela, mas foi o que ela decidiu e visivelmente teve um cunho religioso essa decisão. Além dessa história mais antiga, hoje aconteceu eu conversar com um aluno aqui da comunidade Sato, ele acabou de entrar. Eu estava conversando com ele e ele relatou mais ou menos o mesmo embate interno. Ele é uma pessoa que também já teve ansiedade, já tratou uma depressão e, e ele sabia que a meditação podia ajudar através de terapia com psicólogo mesmo. Ele aprendeu alguns exercícios de respiração, isso fazia muito bem para ele, mas ele tinha resistência também com o yoga, com a meditação, com as técnicas que envolvem esse universo, por causa da religião, por ser uma pessoa muito religiosa. E ele demorou muito tempo, ele levou anos para tomar a decisão de ir conhecendo um pouco melhor o yoga e começando a fazer meditação e treinando um pouco mais a respiração. Isso deu um resultado excelente na saúde e no bem-estar dele. E ele se privou disso por muito tempo, por ficar na cabeça dele que a religião iria contra a meditação e vice-versa, tá? Então perceba, te mostrei aqui dois casos de duas pessoas que sofreram mais do que precisava, vamos dizer assim, com ansiedade, com depressão, com estresse, com maus emocionais, porque não quiseram fazer uma técnica que pode ajudar, porque tinham uma barreira religiosa na coisa. Um dos casos era uma barreira onde alguém disse para ela que ela não deveria fazer isso, o outro era uma barreira interna. Foi uma resolução interna que ele achou que não devia, ficou muito tempo debatendo sobre isso até que ele de fato começasse a praticar, tá? Então, assim, para a gente entender se você pode ou não pode, se você deve ou não deve, eu vou compartilhar aqui com você um pouco da minha experiência, mas além disso, eu quero também te trazer qual é o objetivo da meditação no yoga, qual é o efeito da meditação no yoga, porque é diferente você pensar na meditação técnica oriental e você pensar na meditação que é comumente feita dentro da religião. E também eu vou te ensinar como fazer a meditação pela via técnica, pela via do yoga, beleza? Então, primeiramente, a minha experiência pessoal, tá? Não vou me alongar muito nisso, mas o que acontece? Eu fui criado como católico. Eu sou uma pessoa que foi batizada, fiz catequese, eu fiz crisma, já adulto, inclusive já como professor de yoga, eu casei na igreja. Inclusive era um receio que posso estar falando bobagem, tá? Mas eu tenho de memória que minha sogra tinha um certo receio, sabe? Se a família da minha esposa ela é bastante religiosa e minha sogra tinha um certo receio se o padre iria aceitar casar
um professor de yoga, para você ver como é difundido, né? Como é comum essa confusão, tá? Então vamos lá. O que aconteceu comigo, pessoalmente? Fui criado como católico. E a vida inteira, criança, adolescente, jovem, rebelde, eu nunca quis muito ir à igreja, nunca tive muito apreço pela vida espiritual, pelo cuidado da religiosidade, pelos ritos religiosos, enfim, tudo isso para mim era bobagem. É, sou muito tranquilo de dizer isso aqui porque, né, acho que criança, adolescente, jovem é assim mesmo. Acho que para minha idade eu sou inclusive bem velho. Acho que eu comecei a valorizar essas coisas até cedo, em relação à média, né? Então, eu não ligava para nada disso. E com 19 anos, na verdade com 18 anos, eu conheci o yoga. No meu aniversário de 19 anos eu conheci o yoga. E no que eu conheci o yoga, eu me interessei muito rapidamente pela prática em si, pela parte corporal, pelo treinamento, pelo aprimoramento físico. Logo eu fui percebendo que tinha um efeito a mais, mesmo que eu não tinha interesse, não tivesse interesse pela meditação, pela respiração, pelas técnicas mais sutis de expansão da consciência, eu não tinha interesse por isso. No começo eu só queria fazer a parte corporal mesmo. Mas eu gostei, a coisa me pegou logo de cara. E com o passar do tempo, pouco a pouco eu fui me interessando mais e mais pela filosofia, eu fui me interessando mais e mais por estudar o yoga com maior profundidade, de entender as técnicas com maior profundidade, e pouco a pouco eu fui mergulhando de cabeça nesse mundo até me tornar professor, até me tornar instrutor, e aqui estou. E nesse processo, eu comecei a travar contato com o que existe no yoga, que não é técnica, não é sentar e fazer a técnica, não é sentar e treinar meditação, não é sentar e fazer pranayama, não é ir pro tapetinho e fazer asana. Existe um universo do yoga que está além disso. Este universo do yoga é o universo dos conceitos, dos princípios, dos preceitos comportamentais. Isso está previsto em livros, no Yoga Sutra de Patanjali, desde século 3 antes de Cristo, tá? Você já tem esses preceitos, esses princípios sistematizados. Quais são eles? Não matar, não matar, eu tô falando dos 10 mandamentos, né? Não agressão, ahimsa, não mentir, não roubar, não dissipar a sexualidade, não possessividade. Depois, santosha, satisfação, felicidade, limpeza, capacidade de purificar o seu corpo interna e externamente, autossuperação, autoestudo e autoentrega. Esses são os 10 princípios, os 10 preceitos comportamentais que o yoga já prevê lá no Yoga Sutra de Patanjali há muitos e muitos séculos atrás. E o que acontece? Quando você pega esses preceitos comportamentais e você começa a observá-los na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, você começa a polir o seu comportamento. Você começa a prestar atenção. Peraí, não agressão. Fala sério, eu não bato em ninguém, nunca me envolvi numa briga de rua, enfim, isso não combina comigo. É óbvio que eu não agrido. Tá, mas espera aí. Você não se estressou outro dia com alguém no trânsito? Você não olhou torto outro dia para sua esposa porque se estressou com alguma atitude dela? Você não se irritou outro dia com o seu filho porque você não conseguia fazer ele parar de chorar? E, embora não tenha feito nada fisicamente, você ficou profundamente frustrado com aquilo a ponto de se irritar, a ponto de se estressar, a ponto de às vezes querer falar coisas que ele nem ia entender. Mas você teve essa vontade? Isso passou pela sua cabeça? Opa, tudo isso é agressão. Não é porque você não deferiu o golpe fisicamente falando, não é porque você não falou a palavra que tem o poder de machucar, que você não agrediu. Aqui dentro você pensou. E pensamento também é energia, também é vibração. Então, quando eu comecei a observar esses preceitos comportamentais do yoga, junto com a técnica, junto com a prática, eu comecei a refinar o meu comportamento. E por que eu estava com os mandamentos na cabeça? Porque lá atrás, quando me falaram
os 10 mandamentos, não matarás, isso não quis dizer muita coisa para mim. Por quê? Porque eu não entendi. A verdade é essa. A verdade é que eu não entendi. Agora, quando eu cheguei no yoga e vi não agressão e comecei a entender isso com maior profundidade, e vamos lá, agora uma percepção pessoal. Ou melhor, uma vivência pessoal de uma forma de vivenciar a prática do yoga que é do Swastika Yoga, tá? Do professor De Rose. Qual que é a ideia? O Swastika Yoga te ensina a fazer o seguinte: você tem preceitos, princípios comportamentais e técnicas, certo? Como que o Swastika Yoga ensina? Faça as duas coisas. Por quê? Aquele preceito comportamental que parece banal, parece bobo, quando você começa a treinar as técnicas do yoga e você começa a aumentar a sua concentração, você começa a aumentar a sua percepção sobre si mesmo, a percepção das suas emoções, a percepção dos seus pensamentos, você começa a se sentir mal quando você se estressa, porque o seu corpo já está mais limpo. Você começa a sentir o efeito que o estresse tem em você mesmo. Enfim, você vai desenvolvendo uma sensibilidade que só quem faz as técnicas do yoga tem. E essa sensibilidade te ajuda a perceber a profundidade dos preceitos comportamentais. Então, no Swastika Yoga, você faz as duas coisas simultaneamente. As duas coisas evoluem juntas, lado a lado. No Yoga de Patanjali antigo, é diferente. Você primeiro faz o processo comportamental e depois você faz as técnicas. É um depois o outro, tá? Isso é um detalhe técnico. Mas enfim, quando eu tive esse aparato de técnicas do yoga e preceitos, as coisas fizeram sentido para mim. Naquele momento, de imediato, eu nunca associei esse refinamento do meu comportamento à espiritualidade ou à religiosidade. Eu nunca associei. Depois de muitos anos, quando eu parei para olhar, quando eu travei contato de novo com uma Bíblia, quando eu travei contato de novo com um Evangelho, quando eu fui de novo a uma missa, quando eu parei para olhar de novo os 10 mandamentos, eu falei, caraca, isso aqui é muito profundo, gente. Eu nunca tinha entendido. Isso aqui tem muita profundidade dentro e eu não tinha sacado. E agora eu entendo. Então, o yoga me ajudou a entender a profundidade que a religião, que a espiritualidade tem. Coisa que eu não entendia antes. Pode ter sido só porque eu mudei? Sim, mas essa mudança, para mim, ela foi totalmente pela via do yoga, tá? Então, isso é um relato pessoal, isso é como foi para mim. Por isso que eu costumo dizer que o yoga me tornou mais religioso, porque o yoga me ensinou as coisas num nível de profundidade que eu não conseguia aprender na religião. Talvez tenha sido eu que não estava preparado, não estava no lugar certo, não encontrei o padre certo, sei lá, eu não sei porquê, mas não foi, para mim não foi. O yoga foi que me ensinou essas coisas com profundidade, que me instigou a leitura, ao estudo, ao aprendizado, à experiência. E essa profundidade de conteúdo me ajudou a entender a importância, a relevância e como vivenciar a religião e a espiritualidade de uma forma muito mais profunda e sincera. Então, sim, o yoga me tornou religioso. Então, para mim, é muito estranho você ter uma barreira com a religião porque, sei lá, porque você acha, porque você ouviu alguém falar. Inclusive, vou abrir um parêntese sobre isso. Eu não critico um padre que fale que você não deve praticar yoga, que isso é contra a igreja, tá? Não critico de jeito nenhum. Mas qual que é a minha visão? Não como conhecedor profundo do dogma da igreja, tá bom? Mas um conhecedor profundo do yoga. Eu tenho certeza que um padre, ele estuda muito, ele tem muitas responsabilidades. E ele não tem tempo, nem interesse talvez, de estudar yoga em profundidade. E o yoga, ele é uma filosofia muito particular, porque ele existe há muitos anos, ele existe há muitos milênios, tá? E ao longo dos milênios, o yoga foi sofrendo muitas transformações culturais. Então você tem modalidades de yoga que realmente parecem uma religião, de tanto que fala de corpo, de alma, de espírito. Mesmo essas, elas não são religião, mas parecem. E a opinião popular, eu acho que vai tornando a coisa um pouco conflituosa com a igreja. Então, eu entendo que um padre
olhe para esse contexto, para essa bagunça, para essa opinião muito controversa sobre yoga, para esse entendimento muito controverso sobre yoga, e fala, cara, você não devia fazer isso porque isso é uma religião hindu. Pronto. Siga o catolicismo e esquece esse negócio. Eu entendo, tá, o posicionamento desse padre, mas eu estou aqui para te dizer que eu ensino yoga com absolutamente nenhum vínculo com religião. Eu ensino yoga, pelo contrário, com absoluto respeito à sua crença religiosa, seja ela católica ou qualquer outra. Se ela for católica, eu vou conseguir te orientar melhor, porque eu também sou, tá? Mas eu ensino com absoluto respeito a isso, com a sua individualidade. Para mim, o yoga são técnicas, são conceitos, é um conhecimento que te ajuda a ter uma vida melhor. Ponto. Tudo que você vai fazer ou deixar de fazer do yoga é fora o íntimo. Aquilo que te incomoda, você deixa de fora. Aquilo que te agrega, você coloca na sua vida. E é esse que é o papel do instrutor, na minha opinião. Fechado esse parênteses, vamos lá. Te falei minha experiência, te falei o que eu penso ali sobre o padre. Vamos agora, de fato, de forma mais objetiva. Vamos entender o objetivo da meditação no yoga, o efeito dela e como você faz. É mais fácil que se imagina, é mais simples que se imagina. Vamos lá. Primeiro, o objetivo da meditação no yoga. Dentro do yoga, você tem vários tipos de técnicas, tá? Você tem as técnicas corporais, que são os asanas. Você tem os mantras, que são as vocalizações, por exemplo, do mantra Om. Você tem o pranayama, que é o respiratório. Você tem o kriya, que são técnicas de purificação interna, purificação das suas mucosas. Você tem o yoga nidra, que é a técnica de descontração. E você tem a meditação. Dentro desse contexto todo, dentro dessas várias técnicas, você tem também a meditação. E a meditação seria a técnica responsável por elevar a sua consciência na maior sutileza possível. Então veja bem, dentro do universo do yoga, você precisa conquistar um nível de estabilidade corporal, emocional e mental tão intensos, tão fortes, tão poderosos, que essa estabilidade se torna tão absoluta que você consegue parar a sua mente. Ao parar a sua mente, ao parar os seus pensamentos, a sua consciência flui por algo que está além da nossa mente. Nossa consciência flui por algo que está além da lógica, além da razão, além da abstração filosófica. Sua mente flui por um canal que, dentro da filosofia do Samkhya, chama de intuição. Uma vez que a sua consciência, que a sua atenção flui por esse canal que é intuicional, é como se você tivesse acesso direto ao conhecimento, é uma via de acesso direto ao conhecimento. É como se você entendesse as coisas da vida porque sim, porque você entende. Não mais pelo raciocínio lógico, não mais pelo raciocínio científico, não mais pelo argumento A mais B igual a C. Você entende por via direta. Você capta a informação porque você acessa ela de uma forma sutil. André, que explicação esquisita. Sim, explicar através da mente um fenômeno que está além da mente, de fato é confuso. E aí você percebe que, olha só, para mim, olha só como a meditação foi para mim um fator de elevação da minha consciência, de me tirar um pouco dessa vida mundana. E o que diz na Bíblia? A Bíblia não fala que você tem que abdicar de você mesmo, que você tem que abdicar das coisas, do seu ego, do seu cotidiano, dos seus bens, etc. Pois é, quando você treina meditação, você está exatamente se desligando de tudo que é material para sua consciência fluir por aquilo que é mais sutil. E, na minha percepção, o que tem de mais sutil tem que ser o quê? Tem que ser algo sublime, tem que ser algo divino. Então, se você tem aptidão, conexão com uma religião, eu acho que na hora que você acessar um estado de consciência da meditação, esse estado sutil de bem-estar, de leveza, de absoluta paz interior, eu acho que você vai ter uma experiência espiritual. Eu acho que você vai ter uma conexão com Deus, se você acredita nisso. E se você não acredita? Você vai ter o mesmo efeito.
e talvez você dê um nome diferente. Ou talvez essa experiência faça você começar a acreditar que realmente existe Deus, porque afinal de contas, se existem coisas que estão além da mente e não podem ser explicadas por ela, bom, como você vai chamar isso? Muitos chamam de Deus, muitos chamam de espiritualidade, muitos chamam de força maior, cada um tem a sua forma de entender, mas tem algo que é mais forte, mais poderoso e maior do que todos nós. E quando você medita, você tem acesso a isso, tá? Então o objetivo da meditação no yoga é te promover esse acesso. Esse seria o acesso responsável por um estado de muito autoconhecimento, de muita percepção de você mesmo, dos seus condicionamentos, dos seus pensamentos, das suas limitações como pessoa e por aí vai. Então a meditação tem esse objetivo de fazer com que você acesse esse nível de consciência, tá? E quais são os efeitos de você acessar isso? Os efeitos são de muito bem-estar, de muita leveza. Você começa a sentir como se todas as coisas estivessem se alinhando e dando certo. Você começa a ter a sensação de que tudo na sua vida está no devido lugar, de perfeita ordem, de satisfação, de bem-estar, de benevolência, de bondade. Você se torna mais altruísta e por aí vai. Então, quando você começa a treinar sistematicamente meditação e aprofundar a sua entrada nesse estado de consciência, essas coisas começam a permear a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina. E eu vou de novo fazer o link. É um link um pouco provocativo, mas uma pessoa nesse astral, nesse bem-estar, nessa leveza, nessa satisfação todos os dias, é ou não é uma pessoa que está mais próxima de Deus? Faz sentido? De novo, vou reforçar uma coisa que eu já disse aqui antes. Eu estou dizendo isso porque esse vídeo é exatamente para falar com você, que é cristão e quer entender se você pode praticar. Eu estou te dando a minha visão. Mas André, eu estou assistindo esse vídeo e eu não sou cristão, eu não sou católico, eu não acredito em Deus. Tá tudo bem. Se você fizer as técnicas, você vai acessar o mesmo tipo de sensação, de bem-estar, tá? Mas você vai aproveitar isso de forma diferente, porque você tem crenças diferentes. Como eu disse, o yoga te dá as técnicas. O yoga é sentar e fazer. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Pronto. Execute as técnicas nessa sequência desse jeito. Fez, isso vai te trazer uma experiência, uma vivência. Como você vai interpretar isso, como que você vai usar isso na sua rotina, isso é individual. E eu só estou te mostrando que é possível sim um cristão tirar uma vivência até mesmo espiritual da prática do yoga. E de um yoga que não é religioso, de um yoga que não é espiritual, que é o yoga que eu ensino, que é o Swastika Yoga. Eu faço de forma estritamente técnica, eu ensino de forma estritamente técnica, com absoluto respeito à sua crença, à sua individualidade. Mas eu vejo, a minha percepção pessoal hoje é que, quando eu pratico, eu estou mais próximo do que é divino. Entendido o objetivo, entendido os efeitos, como que você faz para meditar? E aqui eu vou fazer uma diferenciação. Essa meditação que eu vou te ensinar é a meditação do yoga. É a técnica de meditação, não é a meditação que você vê, por exemplo, no cristianismo. A meditação do cristianismo está muito mais relacionada a refletir sobre algo, a pensar sobre algo. Vamos meditar sobre o Evangelho, vamos meditar sobre essa passagem da Bíblia, vamos meditar sobre essa leitura. Isso é outra coisa, tá bom? Quando a gente está no yoga, falando de meditação, nós estamos falando de técnica de meditação. E a técnica de meditação é técnico. É você sentar e fazer um negócio, tá? E o que você vai fazer? É isso que eu vou te dizer agora. A técnica de meditação basicamente é: você precisa sentar em uma posição firme e confortável. Tradicionalmente, essa posição vai ser de pernas cruzadas. Porém, se você tem um problema articular, se você tem um desconforto, se você tem qualquer dificuldade de sentar de pernas cruzadas, é mais importante que a posição seja firme e estável do que ela seja de pernas cruzadas. Então, se for de pernas cruzadas, melhor. Se você não ficar firme e estável nessa posição, você pode sentar numa cadeira, tá? De preferência sem usar o encosto, mas você pode usar também. Sentou, deixou o seu corpo numa posição estável e confortável. O que quer dizer estável? Eu sento aqui, eu fico quietinho, eu fico paradinho.
eu não movo nem 1 milímetro do meu corpo, de tão confortável que está a posição. Relaxo meus ombros, relaxo minhas costas, relaxo os músculos da face, o pescoço e descontraio. E fica aqui, ó, relax, total. Pronto. Como que você vai saber que você está com o corpo realmente estável? Você vai ter uma sensação que as pessoas chamam de sensação de voo. O corpo está tão imóvel, tão quieto, que parece que você está levitando. Parece que você está desconectando do chão. Essa é a sensação física que você deve buscar. Tamanha vai ser a imobilidade que você vai ficar aqui. A estabilidade e descontração. Você pode ficar aqui durante muitos minutos até essa sensação surgir. Uma vez que essa sensação surgiu, você vai para o segundo ponto. Você vai colocar a sua consciência nesta região. E aqui está um centro de força que é associado com a meditação, com a intuição. É o centro de força mais sutil, por isso é o que está mais alto, né? Então, quando você ativa esse centro de força, você está se preparando para ir além da mente e se conectar com esse universo intuicional. Então você está ali, ficou quietinho, deixou o corpo entrar naquele estado de voo, você começa a se concentrar nessa região. Concentra, 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 vai chegar um momento que você concentrou tão intensamente nessa região que a sensação é de que a sua cabeça ou a sua testa cresce. Parece que o tamanho dessa região aqui do seu corpo aumentou. Não aumentou de verdade, tá? Fique tranquilo. Mas parece, essa sensação que você tem. Quando isso acontecer, você passa para o terceiro ponto, que é focar a sua atenção em um objeto, em uma coisa. Esse objeto, essa coisa, pode ser qualquer objeto, qualquer imagem, qualquer som. No yoga é muito comum utilizar o Om como objeto de meditação. Por que que ele é bom? Esse aqui é traçado do Om. Por que que ele é bom? Porque ele tem menos associações. A ideia de você se concentrar numa imagem é você cansar a mente, saturar a mente, fazer ela parar. É fazer você parar de pensar. Essa é a ideia de você concentrar em uma imagem. Então, quando você pega um símbolo como o Om, que tem poucas associações, que tem pouco significado para você, é mais fácil parar a mente. Mas esse mais fácil é relativo. Cada pessoa vai ter facilidade de fazer meditação com um objeto diferente. Então, você que de repente tem religião, quer fazer uma meditação que você se sente mais confortável, você pode imaginar o semblante, a imagem de Jesus Cristo e se concentrar sobre esta imagem. Você vai estar treinando meditação sobre um símbolo, perfeitamente plausível. Você pode usar qualquer símbolo, inclusive um símbolo religioso. Você pode usar uma cruz, por exemplo, o símbolo de uma cruz. Você pode usar uma oração que não seja tão grande, você vai estar se concentrando em um som, em um mantra, tá bom? Tudo isso é muito viável. Veja, eu estou te mostrando formas de você pegar a técnica de meditação e fazê-la com símbolos que têm um profundo significado para você que é religioso. Você não está ofendendo ninguém do universo do yoga utilizando esse tipo de símbolo. Acredito que você também não estará ofendendo ninguém do universo da igreja porque você está usando um símbolo desse para se concentrar. E você vai estar fazendo a técnica de meditação. Você vai gerar todos os efeitos esperados de um exercício de meditação ao fazer a meditação dessa forma. Então, com tudo isso, é assim que você treina. Simples assim, são 3 passos, tá? Estabiliza o corpo, concentra no intercílio, concentra no objeto. É só isso. Assim que você faz a técnica de meditação. Você pode fazer isso em 5 minutos, você pode fazer em 10, em 15, em 20. Se você está começando agora, recomendo que você comece com 5 minutos apenas. Aos poucos você vai aumentando até chegar nos 15. Tá de ótimo tamanho. Se você for meu aluno, aí a orientação é diferente. E perceba, eu quero aqui que você entenda que é possível sim você praticar yoga, você treinar meditação com absoluto respeito à sua religião e você vai ter os efeitos positivos desse treinamento. Você vai ter os efeitos positivos que você pode colher dele na sua vida, tá? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e se você quiser entender como eu ensino yoga, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer a comunidade Sattva. É só você acessar e ver como funciona. Inclusive tem lá um link do WhatsApp para você tirar dúvidas, se for o caso. Maravilha? É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.